Boa noite para todos. Perguntaria, estão me ouvindo? Sim, tá bom. Bom, é uma satisfação imensa começarmos o ano letivo nesta aula inaugural com este anfiteatro tão frequentado por alunos calouros e alunos veteranos, evidentemente, além de professores e funcionários. Antes de eu fazer a apresentação do nosso convidado para a aula inaugural, o professor Upiano, eu gostaria de dizer que na composição desta mesa, além do nosso convidado, está o professor Jorge de Almeida, que é o vice-presidente da comissão de graduação. E estará presente também o professor Modesto Florenzano, que é o vice-diretor da faculdade. Para irmos agilizando, e depois, no final, se o professor Jorge Almeida quiser passar algumas informações, eu darei a palavra para ele. Porque aqui, agora, neste momento, o que nos interessa é, de imediato, ouvirmos a aula do professor Dr. Upiano Menezes. Apresentar o professor Dr. Upiano Menezes, professor titular, aposentado do Departamento de História. É tarefa muito fácil, mas demorada, pelo simples fato de sua biografia acadêmica e intelectual ser muito variada e brilhante, com muitos méritos e contribuições, seja à nossa faculdade em particular, seja ao país em geral. Assim, mesmo nos limites da máxima brevidade, é preciso ressaltar que o professor Upiano, formado em letras clássicas, tornou-se historiador e arqueólogo da antiguidade clássica em geral e da grega em particular, mas não apenas isso, pois também se tornou arqueólogo de arqueologia brasileira e, por último, mas não menos importante, especialista, pioneiro no Brasil, de um campo de saber denominado cultura material. Sobre todos esses saberes, produziu pesquisas e reflexões sintetizadas em escritos cuja excelência e contribuição ao conhecimento científico granjearam-lhe reconhecimento e notoriedade. Essas pesquisas e reflexões também foram apresentadas vezes sem conta ao longo de uma carreira docente ininterrupta, de mais de 40 anos, a centenas de felizados alunos. Felizardos porque, como vocês próprios poderão sentir, quando o professor Upiano expõe algum assunto, sempre consegue fazê-lo numa altura e numa intensidade crítica raras. Para terminar, não se pode deixar de lembrar que o professor Upiano também deixou sua contribuição em atividades administrativas, tendo sido o primeiro diretor do MAE, que é o Museu de Arqueologia e Etnologia, e diretor do Museu Paulista, o Museu do Ipiranga. Então, eu passo a palavra ao professor Upiano e gostaria apenas de dar uma informação para os calouros, que é o seguinte: esta aula inaugural ela é muito pensada e cabe à congregação, que é o órgão máximo da faculdade, constituído por representações dos departamentos, das comissões e das categorias diferentes dos docentes, além de funcionários e alunos, que escolhem o professor que vai representar a faculdade nesta aula inaugural. Então, eu passo a palavra ao professor Upiano, com muito prazer. Obrigado. Boa noite. Na minha lista de preliminares, a primeira questão é agradecer as palavras de apresentação da minha colega,
e diretora, a professora Sandra Nitrini, eu só diria o seguinte: eu gostaria de ser parecido com esse professor que ela apresentou. Entretanto, eu me sinto mais próximo dele apenas no começo, o que ela disse a respeito da aposentadoria, que eu insisto, eu não sou um professor que se aposentou, eu sou um professor que foi aposentado à força. Em segundo lugar, eu devo dizer que é uma enorme satisfação falar para esse tipo de plateia, que me fazia falta já há algum tempo. Em terceiro lugar, devo agradecer o convite, esse convite para ministrar a aula inaugural deste ano letivo da faculdade, me surpreendeu, me tocou, me alegrou e, sobretudo, me estimulou. Eu tomei o convite como sinal de que, mesmo com a sua validade acadêmica estourada, um docente inativo ainda pode ser considerado em condições de uso pela instituição que o acolheu durante tanto tempo, tantas décadas, né? Por isso, meu agradecimento é sincero, e eu dirijo a comissão de graduação que fez a indicação de meu nome e a congregação que endossou a indicação. E o que eu posso dizer, ainda nessa introdução, é que eu espero honrar a confiança e a expectativa. Já que uma aula não é só uma homenagem, mas ela tem que ter também sua eficácia. E foi pensando na eficácia que eu me deparei com o problema da escolha do tema. A preocupação imediata era escolher um tema que não dissesse respeito apenas aos interesses de um historiador, que é o meu caso, mas que pudesse ser compartilhado também, esse interesse, pelo maior número de áreas da faculdade. É isso que tem sentido aqui. Então, logo no primeiro instante, a sugestão que me ocorreu foi falar sobre o problema da memória, porque é uma problemática que eu procuro acompanhar. E, por outro lado, é uma problemática que tem sido objeto de atenção de várias disciplinas nesses últimos anos, nesses últimos 20, 30 anos. Filosofia, psicologia, antropologia, sociologia, letras, história, artes visuais, geografia, sem falar das neurociências e das ciências cognitivas. A fotografia portátil está sendo um tipo de registro tão importante para a retenção de informação, experiência e memória, como foi, não sei se percebem, a BIC com relação ao registro escrito alguns anos atrás. Coleções particulares também de todo gênero, museus, arquivos, patrimônio, antiquariato e marketing do passado, atividades de autoimagem por parte de empresas, partidos, instituições, famílias, grupos religiosos, até tribunais, instituições do poder público, movimentos e reivindicações identitárias, etc., etc. Os críticos, diante dessa efervescência da memória, desse verdadeiro boom da memória, olham com olhares desconfiados, falam até de obsessão, perversão. Um deles, que aliás é um grande especialista em arquivos e bibliotecas, chamado Michel Melot, um francês, ele chega a falar de pulsão alucinógena, a memória como uma substância alucinógena, pelos efeitos que ela tem provocado. Ele apresenta justamente um retrato perturbador, que é o seguinte: imaginemos cada cidadão transformado em colecionador e em conservador, cada objeto tornando-se seu próprio símbolo, e a nação inteira fixada em sua imagem, como nos tableau vivant. Tableau vivant era um gênero teatral do começo do século passado na França, em que personagens vivos cenarizavam, mas imovelmente, cenas da literatura ou de um certo imaginário. De qualquer maneira, então, os personagens que eram vivos se mobilizavam teatralmente pela memória. O pólen não escapa mais das flores, mas fica conservado para os futuros botânicos, que é a função de memória do pólen. O manuscrito é arquivado antes da publicação,
conservando-se a matriz por segurança, mesmo que ela não produza nenhum exemplar. A história, enfim, se produz para o interesse exclusivo dos historiadores e por eles mesmos vem bloqueada como um cirurgião e mobiliza seu paciente para operá-lo. Pesquisadora de História da Arte, que numa biblioteca da USP, uma grande biblioteca, não é a da Faculdade de Filosofia, livro importante para a sua pesquisa, mas era uma brochura ainda fechada, nunca tinha sido aberta. O problema é que ela pertencia a um fundo de biblioteca. E, portanto, a bibliotecária não queria que ela abrisse as páginas da brochura, porque era necessário preservar a forma original pela qual esse livro se integrou ao fundo biblioteconômico. Então, vocês estão vendo que o retrato dessa perversão alucinógena que Michel Merleau apresenta não é ficção. Mas essa efervescência toda, ela tem consistência? Consistência histórica ela não tem, isto é, não provoca, não produz, não aumenta as condições de produção da consciência histórica. Consciência histórica é a percepção da transformação da ação humana, da dinâmica que rege a sociedade, das forças de transformação atuando a todo instante no seio da vida social. Não. O que significa que é uma situação paradoxal, uma situação de dupla face. Nós temos, então, de um lado o fervor e, de outro lado, uma verdadeira crise da memória. Crise da memória que já foi denunciada na modernidade, isto é, a partir do século XVIII, e que essa chamada pós-modernidade agravou. E o problema é que nessa presença febril da memória, ela perde substância. E, no entanto, ela ganha força retórica. Então, muito do que hoje se chama memória na vida social e com reflexos na pesquisa acadêmica. Então, nessa dupla face, nós temos, ao mesmo tempo, associados a efervescência da memória, o boom da memória e a crise da memória. E é bom que se saiba que não se trata apenas daquilo que se chama simbiose de memória e esquecimento. É fato, não é, pacífico que a memória se constrói não só contra o esquecimento, mas também com o esquecimento. A memória pode ser entendida até como um mecanismo programado de esquecimento, mas não é esse tipo de relação, memória e esquecimento, que explica esse paradoxo da efervescência e da crise. Há outros fatores em causa. Alguns são até de natureza epistemológica, que dizem respeito ao conhecimento, sobretudo dizem respeito à relação da sociedade com o passado e, mais que com o passado, com o tempo. Há um grande historiador da literatura chamado Richard Tedman, um americano, que tem um livro extremamente interessante chamado Passado Presente, Modernidade e a Crise da Memória. Ele trata da Revolução Francesa, onde ele encontra uma fonte de inquietação na percepção da natureza do passado, ou melhor, o caráter opaco do passado. E daí então o fato de que o passado, a partir do século XVIII, vai produzir um estado de incerteza. Ele examina a situação anterior, o chamado Antigo Regime, onde o que imperava era a concepção de um tempo linear, um tempo que se desenvolvia sem transformações, é um tempo em que o passado significava uma anterioridade, mas não uma transformação. Esse tempo linear era o tempo das genealogias, era o tempo em que havia apenas substituições, mas da mesma categoria de coisas, mantendo a ordem social. Com a Revolução, inclusive com o período, vamos dizer, de ação revolucionária, vai-se ter uma oportunidade que até então não existia, de uma verdadeira experiência do tempo como agente de transformação. Isto é, no espaço de uma geração, vai se perceber, e é uma experiência de massa, vai se perceber que a ação humana pode sim transformar aquilo que até então se achava imutável. Aquilo que se considerava existente para todo sempre, em que as mudanças jamais eram capazes
de alterar a estrutura essencial. A Revolução Francesa demonstrou empiricamente, eu diria sensorialmente, como percepção de uma geração, que é a ação humana no tempo que produz a história. Né? Ora, isso vai significar uma nova relação com o tempo. Isso vai desnaturalizar o tempo. O tempo passa a ser uma variável da ação humana e não mais algo a priori, de origem divina, por exemplo, e que não está submetido a alterações. Então, essa experiência nova do tempo como um fluxo contínuo, impossível de continuar, esse fluxo que então era, por assim dizer, a percepção do tempo até o século XVIII, agora passa a ser o nosso lugar problemático no tempo. Então, agora se dá o comprometimento daquela espécie de conexão orgânica que se tinha com o tempo. É bom não esquecer que nessa hora, nesse momento, é que a história se transforma em disciplina científica por excelência e em que justamente a noção de passado é a noção daquilo que é fruto de uma ruptura e não de uma mera anterioridade. Tedman ainda acrescenta a alienação provocada no capitalismo pela mercadoria. A mercadoria, como sabem, implica a necessidade de esquecimento. Ela dificulta o reconhecimento do processo de perturbação. E essa perturbação é uma perturbação da memória. A mercadoria é fruto, na concepção da sociedade capitalista e da prática capitalista, de uma perturbação da memória. Diz Tedman: para entender o que produzimos, temos que ser capazes de lembrá-lo, porque as mercadorias suprimem a memória de seu próprio processo de produção. Elas subvertem ou violam esta premissa fundamental da economia mnemônica. Há outros fatores, é claro, que explicam também essa crise da memória. Condições sociais de outra natureza, culturais e econômicas em que vivemos. Eu lembrei apenas um tipo dessas variáveis que foram muito bem tratadas por um outro especialista da literatura, que é Andreas Roysen. Ele fala que esta obsessão da memória tem produzido esquecimento, nostalgia, distância, antes de mais nada, como resposta à aceleração do tempo e à compressão do espaço na nossa sociedade, que é caracterizada pela desmaterialização, que é caracterizada pela comunicação de massa, pela importância do instante, da velocidade e assim por diante. E dizer, essa voga da memória é um efeito compensatório, é um mecanismo defensivo, é o freio possível. Ele mostra como é sintomático que nesse estado de coisas o passado seja uma referência obrigatória mais que o futuro que foi a grande meta do século XIX, com a ideologia do progresso. No século XX, passa a ser o passado. Ele mostra como até na ciência, na ficção científica, que deveria se projetar para o futuro, é o passado que dá as regras. Ele mostra como até mesmo certas séries de ficção científica, como é o caso de Guerra nas Estrelas, ao invés de terem só sequências, tem o que ele chama de frequências. Isto é, vai se explicar o que veio antes. E eu ainda notaria o seguinte: é também significativo que na ficção científica haja muito pouca imaginação do que seja o futuro em termos diferentes, não do presente, mas sobretudo do passado. Assim vocês verão como é corrente que nos cenários da ficção científica raramente se consegue imaginar a arquitetura, a indumentária e, sobretudo, as estruturas sociais e políticas que não sejam as do mundo antigo. Não se está pensando no presente, está se pensando na antiguidade mesmo. Em suma, retomando o Roysen, ele diz que se para Freud a modernidade se caracterizava pelo mal-estar
que é um sentimento de culpa trazido pela civilização em virtude do recalque do superego, agora na pós-modernidade, esse mesmo efeito é trazido pela sobrecarga informacional, pela aceleração cultural para as quais nossos sentidos não estão preparados. Nós vivemos num mundo de hiperinformação, hiperinformação redunda em desinformação. Então nós podemos ter o homem que é dotado de memória artificial sempre extensível. E esse homem dotado, portanto, de um potencial de memória extraordinário, como nunca houve na história da humanidade, pode ser um desinformado. Aliás, há uma charge que apareceu na revista Pesquisa da FAPESP há uns 2 anos atrás, que ilustra bem essa possibilidade do potencial infinito de memória que a cibernética nos traz e da desmemória ou da incapacidade de nós trabalharmos com esse potencial sempre extensível. Nessa charge, numa página inteira, o que se tem é um laboratório. Esse laboratório está quase todo tomado por um aparelho, que se imagina é um computador. Mas um computador daqueles enormes e bufando, com fumaça saindo de vários orifícios, e soltando então, despejando em todo o espaço disponível, rolos de papel. Rolos um atrás do outro. No cantinho, 2 personagens de guarda-pó branco, portanto devem ser cientistas, e os 2 sorriem um para o outro. E um deles diz: graças a Deus, que maravilha, nós temos agora todas as respostas. E outro diz: fantástico, né? Mas quais eram mesmo as perguntas? E eu acho que isso ilustra muito bem também qual que é a assimilação que nós estamos fazendo desse potencial que atinge todas as nossas estruturas, não só cognitivas, mas perceptivas, sem estabelecermos as mediações necessárias. Bom, seja como for, então, esse tema da memória me pareceu um tema adequado, já que vivemos essa efervescência e essas contradições que vale a pena mencionar. Mas vale a pena, então, tratar dessa questão, mas o título que eu coloquei, a questão da memória nas ciências sociais, novos rumos, a um segundo exame pareceu extremamente pretensioso, como se eu fosse fazer uma espécie de balanço. Ainda bem que eu coloquei como subtítulo novos rumos. Eu colocaria agora como título definitivo, sem subtítulo, alguns novos rumos nos estudos da memória dentro desse quadro que eu apresentei. O que significa que eu não vou fazer balanço nenhum. E, sobretudo, significa também que eu fiz uma seleção de questões e de abordagens que me parecem importantes nesse campo das ciências sociais. Mas antes de entrar nessa apresentação desses novos rumos, eu vou apresentar 6 objetos ou abordagens que vêm sendo muito importantes na pesquisa sobre a temática da memória, chamada memória cultural, os lugares de memória, a memória protética, a memória virtual, a memória social privatizada, que é a memória do monumento e do antimonumento, e, finalmente, a memória traumática, que introduz um dilema novo em nossa sociedade, que é o dever de lembrar versus o direito de esquecer. Mas antes da apresentação de cada um desses gêneros, vamos dizer, de objetos de pesquisa, eu gostaria de apresentar um quadro de situação geral. É possível distinguir, grosso modo, nos estudos sobre a memória, 3 focos diferentes de interesse ao longo do tempo. Não é que eu queira fazer uma história sucinta da memória aqui, mas, ao longo do tempo, mas com superposições, com retomadas sucessivas, há 3 tipos diferentes de problemas que chamaram a atenção dos especialistas. Em primeiro lugar, eu diria que passaram a interessar os problemas que diziam respeito à natureza da memória como faculdade humana.
a natureza mesma da memória como um fenômeno da sociedade humana. Portanto, é o que eu chamaria do foco ontológico nos estudos da memória. Então, aí as disciplinas que justamente entraram em cena foram principalmente a psicologia, a filosofia, um pouco a antropologia. Mais tarde, os estudos se voltaram para a natureza agora do fenômeno, não mais ontologicamente, mas nos seus conteúdos. Portanto, eu até corrijo, não a natureza do fenômeno. Esta faculdade humana produzia conteúdos e fazia circular conteúdos. Que conteúdos eram esses? Então, são os conteúdos da memória que passam agora a ser o objeto central da atenção. É aquilo que a memória elabora. A história, claro, explorou, na maior parte das vezes, limitando seu horizonte ao problema da ideologia, e ideologia como se fosse uma questão mental, e não como se fosse algo embutido na prática social, mas estudou os problemas dos significados, o problema da representação, o problema do imaginário, vinculado à memória. E é claro que também a semiótica se preocupou em estudar a memória, porque justamente trabalhar o conteúdo da memória é trabalhar a significação das representações. Portanto, a semiótica trata dos sentidos, ela trouxe a sua contribuição. E eu diria, inclusive, que grande parte dos estudos brasileiros sobre a memória se insere nesse diapasão, que é o diapasão que eu chamaria semiótico, que se preocupa com os conteúdos de memória. A matéria que a memória elabora e faz circular. Mas hoje, mais atenção despertam as operações e o funcionamento da memória. Não se trata de excluir o problema dos conteúdos de memória, aquilo que se rememora, aquilo que se memorializa. Mas se trata de ver como é que isso é operado dentro da sociedade. É claro que a história tem aí um filão extraordinário, como a sociologia, a antropologia, a ciência da comunicação. A preocupação, portanto, não é mais com os conteúdos da memória, mas com a natureza e os processos da rememoração, seus materiais e as operações. Portanto, eu diria que esta é a vertente pragmática. Nós passamos, portanto, de uma vertente ontológica para uma vertente semiótica, e agora estamos numa vertente pragmática. O que importa é a memória como forma de prática social, como um tipo de ação na vida social. Essa preferência por questões de prática, elas refletem alguma coisa mais ampla no campo das ciências sociais, que vai contra certas pretensões da história na primeira metade do século passado, que era a busca de grandes paradigmas, aqueles paradigmas totalizantes do discurso histórico, como aqueles trazidos pelo marxismo ou pelo estruturalismo, né, ou pelo funcionalismo. Então agora o que vai acontecer é que essas grandes visões, esses grandes paradigmas, essas grandes estruturas vão ceder espaço ao sujeito da história. Há uma reemergência do sujeito na história. Há um historiador francês chamado François Dos, que tem um livro intitulado O Império do Sentido, a humanização das ciências humanas. A humanização das ciências humanas. Ele caracteriza, então, um quadro problemático dentro das ciências humanas e sociais com essa crise dos paradigmas a que eu aludi. Não é porque essas crises tratavam do quê? Tratavam de macro-referenciais, como Estado, classe social, mercado, até meados do século XX. Essa reação que produz a ressurgência do sujeito significa que não se vai ver mais o sujeito como diluído nas estruturas, diluídos nos mecanismos, diluídos nos processos históricos, mas se vai ver a ação do sujeito. Há uma aproximação da história com a sociologia da ação, com aquilo que se chama oficinas da razão prática, etc. e tal. Então, é no bojo de um fenômeno muito mais amplo que justamente a memória vai começar também a se preocupar com a ação dos sujeitos que praticam a memória.
Não se trata mais de examinar estruturas de conteúdo ou questionar a natureza ontológica da memória, mas se trata de ver como é que os agentes sociais, os sujeitos sociais, nas suas práticas sociais, se defrontam com a questão da memória.